Olá, salve, salve, amado pessoal, amada audiência da rede que nós tanto amamos e apreciamos e admiramos, esses amados, preciosos protagonistas da caminhada e da jornada. Então é isso, gente. Nós vamos deixar vocês com esse vídeo que está sendo postado agora. Na verdade, seria uma edição, tá? Enfim, uma correção em relação ao último vídeo que foi postado nos últimos 3 dias, certo? Em que nós falávamos sobre o recesso, enfim, trazíamos mais alguns direcionamentos, alguns blocos de insights também da mentoria da rede, tá? E deixamos todos então por hora, né? Com este vídeo. Provavelmente aí nós estaremos vamos estar postando mais um conteúdo aí, mais um vídeo um pouquinho antes do retorno das férias. Enfim, desejamos mais uma vez para todos um ótimo verão e todos aproveitem com elevada consciência e sempre com toda a luz e amor e carinho que nós e a rede aqui estamos sempre desejando e, enfim, e emanando todas as energias e boas vibrações para todos, tá certo? Até breve então, pessoal. Um beijão no coração de todo mundo. E eu não quero falar aqui, por exemplo, mais uma vez, eu não quero falar isso, por exemplo, um número, enfim, pessoas específicas, né? Enfim, ou até mesmo em relação a mim, mas assim, me posicionando em relação ao que nós vemos no geral, de uma forma geral, quando você frequenta os lugares públicos, né? Onde nós vemos aqueles que deveriam ter aparentemente, ou muitas vezes por uma questão comportamental, deveriam ter uma certa ação, e elas, justamente aquelas pessoas que estão muitas vezes numa posição de liderança, ou não, ou numa pseudo-liderança, elas acabam por cair, talvez por esse jogo egóico, ou enfim, cair por uma consequência de uma má vibração, uma influência negativa, ela, justamente aquela que não deveria fazer a tal ação negativa, ela acaba por tendo as piores as atitudes. E, enfim, pegando essa mesma linha de pensamento, nós vemos assim, em um determinado ponto, vamos voltar à questão do supermercado, nós temos ali o turista que vem de outra cidade, nós vemos o funcionário, né, aquela pessoa que está prestando serviço para os outros, nós temos as pessoas locais, né, ou seja, os nativos, enfim, nós temos ali praticamente do que está na cidade. É uma loja de conveniência, é o mercado, é o posto de gasolina, qual é o exemplo que você tinha falado, citado aquela hora? A fruteira, né? Enfim, são locais onde você vai ter que realmente se deparar com mais pessoas, e pessoas totalmente diferentes, né? E justamente nesses locais é onde justamente dão as discussões gratuitas, muitas vezes. Você vê ali algumas trocas não harmônicas, muitas vezes não precisam ser por palavras, elas acontecem com trocas de olhares, enfim, elas acontecem às vezes assim num gesto desnecessário, né? Uma falta de consideração com uma pessoa de mais idade que passou ali necessitando uma ajuda, e justamente aquela outra que deveria realmente dar o lugar, ou enfim, ou não, né, ou ajudar com um simples gesto, né, não acontece. Em resumo, não acontece. Não acontece como estaria no script, né, das coisas, das boas práticas. Enfim, amados, aonde eu gostaria de chegar é o seguinte, e a rede é o seguinte, né? Hoje você vê ali, você realmente assim, ó, nós vemos o outro,
mas no outro nós não vemos nós mesmos. Em resumo, por quê? Nós não vemos nós mesmos no outro. Porque nós mesmos, às vezes, não estamos em nós mesmos, não estamos plenos em nossos eus verdadeiros, né? Se eu estiver totalmente harmônico, enfim, totalmente em alinhamento com o meu eu verdadeiro, automaticamente eu vou tentar me ver naquele outro irmão ali, naquele irmão, naquela irmã, naquele animalzinho, enfim, naquele funcionário e tudo mais. Eu vou me enxergar como se eu estivesse lá, naquela posição ali, ou enfim, naquela outra pessoa ali, e através disso aí, eu ter uma atitude, eu ter uma maneira de me colocar em relação a ela, ou enfim, até muitas vezes só em pensar sobre ela. Se eu depositar um pensamento um pouco mais, um pensamento um pouco mais benevolente em relação àquela outra pessoa, automaticamente as minhas ações, a minha atitude em relação a ela, e mesmo que não seja, nossa, hoje é que assim, gente, nós estamos tendo um problema aí que técnico tá, mas enfim, está tudo sendo solucionado aos poucos, vamos fazendo e vamos solucionando. Enfim, não é uma live, tá, mas é quase como se fosse. Mas enfim, então, analisando essa autoidentificação e essa identificação no outro, é que muitas vezes pode solucionar talvez 90, né? Vamos chutar aí, vamos analisar 99% dos problemas de conflito hoje, 99% dos problemas de relacionamento, 99% dos problemas de criminalidade, de tolerância com autoridade, de tolerância da autoridade enfim, com os alternos e todos mais, né? Isso é aquela questão de subjugação, ou muitas vezes a questão voltando ao enaltecimento do ego antigo, né? Se muitas vezes nós deixássemos muitos valores que estão lá no fundo da gente, né? Quantos valores nós temos ainda que já estão ultrapassadíssimos, por mais que nós nos auto-julguemos elevados, né? Auto-julguemos sábios, mas eles têm algumas coisas, tem aquele lixinho no fundo, lá no fundo do nosso inconsciente, que ele ainda insiste às vezes em se manifestar e nós lutamos contra eles, às vezes nós mascaramos eles com outras palavras, né? Simplesmente damos uma maquiada neles e levamos para passear, não é mesmo? Enfim, levamos para onde nós vamos, para os nossos compromissos, né? Para as nossas necessidades e tudo mais, para os nossos lazeres. Gente, hoje ninguém tá, como eu falei, como o próprio logo da rede fala, como a nossa própria frase fala, ninguém está sozinho, fisicamente ou não fisicamente, né? Ninguém está sozinho mais, né? O que eu estiver pensando, alguém vai refletir em alguma maneira, o que eu estiver falando vai refletir em outro alguém de alguma maneira, direto ou indiretamente, né? O que eu fizer ou deixar de fazer, às vezes, vai influenciar em outros, na minha própria vida, em algum tempo, em alguma situação de novo. Então, isso, amados. Na verdade, esse áudio foi feito um pequeno corte nele, tá? Devido essa pequena palestra, enfim, esses pequenos direcionamentos, eles se prolongaram, na verdade, um pouco mais. Mas em função do horário, enfim, em função do número de dados que, enfim, são exigidos por um vídeo dessa forma, desse formato, ainda nós temos que passar mais um que, na verdade, se tratam de mais alguns direcionamentos por meio de alguns blocos de informação recebidos em uma ocasião especial, diferente. E devido a isso foi gravado em um dispositivo um pouquinho inferior, né, devido à espontaneidade do momento.
E então ficou, na verdade, seria indispensável colocar aqui junto para mesmo que complementar, né, tudo que foi comentado aqui, tudo que todos os, enfim, esses blocos informativos de orientações. Olá, gente, salve, salve, Gustavo e a rede aqui, todo o meu carinho, tá? Desejando para todos também uma época, aproveitando a época do ano, alguns estão tirando férias, outros não, mas enfim, aproveitando para transmitir, tá? Todo o meu amor, todo o meu carinho, minhas considerações por todos sempre, tá? Por estarem acompanhando a gente, sempre estou por todos esses anos já. E enfim, o maior propósito desse áudio aqui seria realmente um comunicado, tá? Que a rede está saindo em recesso. Nós vamos ter aí um período pequeno, talvez, né, de recesso em nossas postagens, enfim, totalmente em nossos conteúdos, tá? E enfim, serão alguns dias. Nós pretendemos ficar no máximo aí até o início enfim, até no máximo entre os dias 20, 22 de fevereiro, né? Pegando aquela última semana ali de fevereiro para aproveitar realmente bem, né? Porque já é um período que já vai, digamos, o solstício de verão já vai se despedindo também, né? Então é isso, gente. De mais a mais eu gostaria de desejar para todos um ótimo período também de férias, de verão. Eu sei que está todo mundo também, a grande maioria, né, tira essa época do ano para realmente dar uma parada, dar uma estabilizada, para descansar mesmo, né, enfim, para aqueles que têm família aproveitam com a família, fazem passeios, né, enfim, vão à praia, enfim, vão para outras cidades, se deslocam de suas cidades e tudo mais, tá? E, enfim, fazia algum certo tempo que eu queria gravar um vídeo, né, anteriormente, falando algumas questões de motivação, sobre não só motivação, mas enfim, sobre a questão da nossa abordando um pouco mais da nossa elevação, né, motivacional, das nossas perspectivas em relação a tudo que está acontecendo aí pelo mundo, né, não só na nossa política, na economia, na vibração coletiva de todos, mas falando de uma questão um pouco mais do irmão para irmão, entendem? Falando mais a língua nossa de igual para igual, porque ademais somos todos um, né? Isso nós não podemos nunca tirar, esquecer, né? Isso nada vai tirar do nosso inconsciente, né? Então é isso, tá? Eu gostaria de realmente tá dizendo assim para todos que ninguém está sozinho nunca, tá? Nós estamos principalmente fazendo trabalhos fisicamente, ajudando muitas vezes aqueles que necessitados, tanto animais quanto pessoas, né, passando por dificuldades. A rede está sempre procurando, nós da rede estamos sempre procurando estar ativos, ou pelo menos estar atentos, né, àqueles que estão mais próximos, enfim, aquilo que está ao alcance da rede fazer, nós vamos fazendo da melhor contribuindo de alguma forma, né, da melhor forma que nós podemos. E não poderia deixar de ser, né, juntamente ao nosso trabalho, ao nosso projeto, que muitos assim estão acompanhando a gente desde lá do iniciozinho da rede, né, desde quando nós éramos apenas aquelas matérias, muitas vezes eram matérias que eram de fontes de outros irmãos. Alguns irmãos se disponibilizavam em ceder, né, os seus textos, enfim,
e seus próprios assuntos às vezes, né? E nós íamos assim interagindo uns com os outros, íamos trocando conhecimento e trocando materiais, e aí saiu a rede, né, com toda uma miscelânea de conhecimento e filosofias e metafísica e a própria comunidade científica que era parceira, até hoje uma grande parceira da rede. Íamos trocando conhecimento e figurinhas, como se diz, e daí nasceu a rede, né? Hoje, claro, poucas pessoas daquela época continuaram, né? Ou praticamente, vamos dizer assim, 10% de toda aquela, né, aquele conjunto coletivo restou da rede, né? Enfim, alguns poucos colaboradores fazem parte, mas ainda, né, nós temos, como se diz, né, nós temos a parte mais energética ativa ainda, né, felizmente, e como a rede não é uma rede neural, né, enfim, é uma rede de energia magnética e de sinergia, principalmente de consciência, né, elevada. Então, basicamente, eu, Gustavo, gostaria sempre de enfatizar para todos que nunca, jamais alguém vai ficar desamparado. Nós recebemos alguns depoimentos também, periodicamente, praticamente toda semana tem, né, existem procuras, né, enfim, tem pessoas que ligam muitas vezes só para pedirem, enfim, solicitam às vezes uma oração, solicitam um trabalho, né, não custa nada para as pessoas, não custa nada para quem trabalha com as energias ir lá e fazer né, enfim, uma emanação, às vezes uma irradiação quântica, né? Um simples mantra muitas vezes muda todo um dia, né? Enfim, todo um decorrer de procedimento para uma comunidade, para o mundo inteiro muitas vezes, né? Então é isso, gente, assim, eu dizer para todos que não é porque a rede está saindo de férias, não é porque o Gustavo vai dar uma descansada lá, né? Porque assim todos somos humanos ainda, né? Todos ainda dependemos de uma pausa, né, física, né? Todos estamos acondicionados a essa condição, né, material, e como tais materiais nós temos que agirmos de acordo com as leis físicas, né? Então eu também estava precisando, vou ser bem sincero com todos, né? Eu estava necessitando de uma pausa assim mais cognitiva, né? Necessitando de mais algumas revisões internas também. Esse é um momento que nós aproveitamos para entrar em contato direto com a fonte, com os mentores, né, da criação, da própria luz da criação. Então acho fundamental, assim, e é recomendável, né? Aqueles irmãos que gostam de trabalhar, que ainda mantêm contato bastante conosco, eu aconselho, enviado meu abraço e meu carinho para todos esses irmãos, e ao mesmo tempo dizer para todos que aproveitem essa época do ano também, que aproveitem, que não é dizer para todos procurarem uma vida, né, enfim, folgada, né? Não é para procurarem uma vida, né, leviana, mas procurar ter coerência com o próprio respeito com o seu próprio corpo, né? Um respeito, um autocuidado que é fundamental para daqui a anos, né? Porque uma preservação energética, né? Uma preservação consciente da própria saúde, ela evita muitos problemas logo ali na frente, né? Na verdade, eu já estou com uma meia idade, né? Então, para a terceira idade, claro que tem um bom tempo ainda, mas nós sabemos que uma juventude bem vivida e bem remediada, né, evita grandes problemas lá na frente, né? Enfim, na terceira idade, na melhor idade, né? Então é isso, amados. Procurem cuidar-se,
tá? Procurem sempre estarem conectados com energias, né, elevadas. Procurem sempre elevar suas condições, principalmente assim, a sua condição tanto mental e energética, né? Procurem sintonizar sempre com coisas, né, virtuosas, com coisas benevolentes, né? Procurem contato com a natureza. Isso praticamente quem acompanha a rede, né, vai dizer, poxa, de novo você está falando assim da natureza. Mas enfim, a natureza é fundamental, amados. Tem uma frase do bem amado gnóstico Samuel Anveor, que ele fala, enfim, enquanto não retornarem ao seio da mãe natureza, da mãe terra, né, serão, enfim, frívolos e superficiais. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o próprio ser humano, né? Ele quer dizer assim, toda vez que nós nos voltamos para a natureza novamente, nós voltamos à nossa própria essência, né? A nossa própria verdadeira natureza de ser como ser, né? Como ser vivo, natural, né? Enquanto não fizermos isso, viveremos uma vida fria, viveremos só atrás de coisas mundanas e que sabemos que são temporárias também, né? A maioria das pessoas já é consciente disso, graças a Deus, né? Enfim, amados, é isso, tá? Procurem estar sempre o mais puros e limpos. Quando nós falamos em limpos, é consciência limpa, em considerações gerais com tudo que existe, né? Manter aquele equilíbrio, procurando estar em harmonia com os animais, com os vegetais, com todos os aspectos que existem na vida, né? Se você tem uma boa relação com a sua comunidade, enfim, com o seu bairro, com sua vizinhança, né, você terá um retorno de toda aquela boa vibração, daquela harmonia, ela se repercutirá no seu dia a dia, né? Se você tem um funcionário, enfim, trabalha numa empresa e se relaciona bem com colegas, com, enfim, chefia e tudo mais, assim mesmo são nas escolas. Se você se dá bem com o corpo docente, com os alunos, com os funcionários, para tudo que é lugar, né? Se você tem uma boa relação harmônica, equilibrada, de qualquer forma, aquela harmonia ela vai gerar uma sinergia positiva que vai repercutir na sua própria caminhada. Então é isso, amados. Vamos deixar vocês por um período aí, então, certo? Prometemos não nos estendermos muito mais além do mês de fevereiro, tá? Em março aí teremos uma boa leva de modificações, tanto no blog, na parte de interface e tudo mais, na parte que é realmente entregue para todos, né? Mas teremos uma boa revisão aí de conteúdos, né? Na própria abordagem dos conteúdos, nos próprios temas que serão selecionados, né, para as próximas semanas e meses, tá? Um abração em todos, mais uma vez, com todo o meu carinho, tá? Um beijão no coração de todos e me despeço agora de vocês com, na verdade, uma reflexão. Ela não chega a ser uma frase, né? Ela é só uma reflexão. E ela é o seguinte: toda vez que enfrentamos desafios, né, de qualquer forma, e isso já foi abordado há muito pouco tempo aqui na rede, de qualquer forma, essa diversidade, esse problema, né, essa questão, essa maldade, né, enfim, esse obstáculo que apareceu em sua vida agora, ele é o seu triunfo logo ali na frente. O que eu quero dizer com isso?
tudo que, para toda, enfim, para todo problema que nós passamos, ele, à primeira vista, a primeira impressão é de que o que o universo tem contra mim, né? O que o universo tá pretendendo contra mim, né? O universo, será que o universo está maquinando contra a minha pessoa, contra o meu ser? E é realmente ao contrário. Quando alguns obstáculos são colocados na nossa frente, é realmente para nós muitas vezes não pararmos com tudo, né? Não pararmos de caminhar, mas é para simplesmente olharmos aquilo ali e conforme a nossa capacidade de resolução, nós resolvemos e sigamos o caminho. Em caso de não resolução, o mais importante daquele momento ali será o aprendizado, né? Será o que tem, quais são as entrelinhas daquela situação, daquele ocorrido, daquela palavra dita, enfim, daquela discussão, daquela parte ignorada que foi passada, né? De toda forma, aquilo ali resultou até muitas vezes de uma derrota num empreendimento, enfim, qualquer que seja o infortúnio, ele é a sua riqueza logo ali no futuro, porque você vai olhar na linha do tempo depois, né, na mestria do tempo, você vai olhar para aquele momento e você vai dizer: aquilo ali serviu para que eu chegasse nesse momento agora e realmente analisasse, e com aquilo lá, e de acordo com aquilo que aconteceu, eu jamais ponderarei, enfim, e hesitarei como errei naquele momento. Então o destino ele é assim, assim como o karma, eles jogam com as nossas tendências, com as nossas ações. E toda vez que nós ignoramos muitas vezes a própria situação, ignoramos a nossa própria capacidade, né, nosso próprio potencial, nós não estamos nos desrespeitando, nós estamos desrespeitando o universo, nós estamos desrespeitando muitas vezes a própria criação, a lei da criação, né? E uma vez que nós olhamos para tudo e para todos com benevolência e com consideração, né, para tudo mesmo, para uma simples queda de água, se você olhar com uma riqueza, dando uma consideração devida àquilo ali, né? Se você olha por uma obra, você sente consideração àqueles operários que estão ali. Se você passa passa alguém de buzinando porque reclamou de você de alguma coisa, você deve mostrar consideração, compaixão, porque naquele senso dele ali, ele estava tentando corrigir de alguma forma alguma coisa, né? E a mesma coisa você, assim como você tenta acertar muitas vezes, quando eu digo você, quando nós tentamos acertar alguma coisa, nós tendemos muitas vezes a colocar nosso ponto de vista acima daquelas pessoas, mas com a intenção das melhores, com a intenção de realmente fazer a coisa da melhor forma possível, conduzir a existência, conduzir a manifestação da melhor forma, não é mesmo? Então era esse o meu recado por hoje, amados. Enfim, por hora e para os próximos aí, pelas próximas semanas. Mais uma vez, um beijão no coração de todos, com todo o nosso carinho aqui, não só meu, mas de toda a equipe da rede. Um beijão no coração. E eu sempre digo assim, nunca vou dizer adeus, sempre direi até logo mais.